Nesse outro vídeo, nós vamos dar continuidade aos processos de separação de misturas, né, que nós estamos vendo. Tínhamos visto até então ventilação. Bom, o próximo processo de separação que nós temos é o levigação. Levigação foi muito utilizado na época da mineração. Como que ele é feito? Eu tenho um componente menos denso e um componente mais denso. Esse componente que é menos denso, ele vai se depositar ao fundo, como por exemplo, quando os mineradores utilizavam esse processo para separar a areia do ouro. Eles pegavam essa bateia, que é esse instrumento que pode ser, deixa eu pegar aqui o pincelzinho, bateia esse instrumento aqui, eles iam com ela até lá no fundo do rio, junto com os minérios, né, como por exemplo o ouro, vinha areia. Então eles pegavam, deixavam com que a água corrente arrastasse aquilo que era menos denso. No caso, a areia era menos denso e o ouro, como era mais denso, se depositava no fundo e ficava bem no fundo da bateia. A gente pode observar que a bateia tem um formato meio circular e cônico, né? Então, permitia com que o ouro fosse depositado mais ao fundo. Outro processo de separação de misturas heterogêneas que nós temos, meu povo, é decantação. Como que funciona a decantação? Ela separa dois líquidos que são immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Então, eu vou ter também um líquido com uma diferença de densidade aqui. Um vai para baixo, o outro vai para cima. Quem que vai para baixo? Nós já estudamos densidade, então nós sabemos que o líquido que é mais denso, ele se deposita mais no fundo do meu recipiente. Aqui, se vocês forem observar, nós temos um funil de separação, que é utilizado na decantação. Então, eu coloco as duas substâncias que eu tenho interesse em separar, deixo por um tempo para ficar em repouso. Posteriormente a esse tempo, toda a substância densa vai ficar embaixo. Aqui eu tenho uma torneira e eu posso abrir essa torneira e retirar apenas a parte mais densa e a parte menos densa vai ficar dentro desse balão aqui, ó. Então, esse processo é chamado de decantação. Outro processo, meu povo, que nós temos também de separação de misturas heterogêneas, é a flotação. Professor, flotação, que processo é esse? Bom, quando a gente fala em flotação, o que eu lembro? De flutuar, né? Pelo menos eu, não sei vocês. E é bom que vocês lembrem mesmo. Por quê? Eu vou usar para separar, meu povo, dois sólidos, no qual um vai ter uma menor densidade e vai ser menos denso do que um líquido que eu vou adicionar. Professor, não estou entendendo nada. Então, olha só. Tenho dois sólidos que não se misturam, ou seja, são immiscíveis. Eu vou adicionar um terceiro líquido. Então, eu tenho dois sólidos, vou adicionar um líquido. O que vai acontecer, então, com esse líquido? Esse líquido ele é immiscível, também não se mistura com essas duas substâncias que estão lá dentro. Só que o que acontece? Ele tem uma densidade intermediária, ou seja, a densidade desse líquido ela é menor que a do mais denso e maior do que a menos denso. Então, o que vai acontecer? Exemplo, areia e serragem, como é mostrado aqui na imagem. Tinha areia e serragem. Adicionei água. A serragem vai subir e a areia vai descer. Eu consigo tirar toda a serragem, porque a serragem vai flutuar. Então, esse processo é o processo de flotação. Então, não esqueçam da areia e da serragem, né? Que a serragem flutua, que ela é mais leve, menos densa. Outro processo de flotação que está sendo muito utilizado hoje é o processo de flotação a partir de bolhas de gás, utilizado para despoluição. Então, eles adicionam nos córregos, né, uma substância, como por exemplo um polímero, que vai agregar junto com a sujeira. No fundo do córrego, eles adicionam um cano, né, com que saiam bolhas de gás oxigênio. Então, as bolhas de oxigênio vão subir na água e vão ficar em volta desse aglomerado,
que foi formado entre a sujeira e as substâncias que eu adicionei. Então, o que vai acontecer então? As bolhas de gás vão levar para a superfície essa minha sujeira, esse meu poluente. Então, vai flutuar. Então, o processo de flotação. Bom, gente, um processo também muito comum que a gente vê até na nossa própria casa é o processo de filtração. Ele é muito utilizado para separar sólidos de líquidos. Então, eu tenho um filtro aqui, como vocês podem verificar. Eu tenho um filtro, vou colocar o sólido lá. Olha só, gente. Utilizado, por exemplo, para separar o café que a gente faz na nossa própria casa. Então, eu pego, adiciono água quente, fica retido aquilo que não é de interesse do meu café e o filtrado consegue passar, que é aquela parte da bebida que nos interessa. Então, o que acontece? O filtro ele é cheio de furinhos, buraquinhos, que a gente chama de filtro poroso. Então, partículas com dimensões muito pequenas, como as líquidas, ou até alguns sólidos muito pequenos, conseguem atravessar esse filtro poroso. E as partículas sólidas maiores ficam retidas no meu filtro, ok? Um processo muito comum utilizado também é o processo de evaporação. Então, o processo de evaporação é muito comum para separar sólido de líquido. Então, por exemplo, eu tenho água e sal, né? São duas misturas, inclusive homogêneas, apresentam uma única fase. O que eu posso fazer então? Eu posso deixar esse recipiente aberto e o que vai acontecer com o tempo? A água vai evaporar e o sal, o sólido, vai ficar lá no fundo do meu recipiente. Tá? Então, por exemplo, nas salinas, o sal do mar é obtido através desse processo de evaporação. Né? Então, a água sobe e deixa apenas o sal depositado, como a gente pode verificar aqui nessa imagem. Outro processo de separação, meu povo, é a centrifugação. Olha só, vocês já viram falar o que a máquina de vocês fazem para secar? A máquina de lavar roupa? Esse processo de centrifugação. Então, como que é feito esse processo de centrifugação? Eu tenho um equipamento que é chamado de centrífuga e eu coloco, por exemplo, alguns tubos de ensaio, como a gente vê lá no nosso laboratório. O que vai acontecer? Essa centrífuga vai girar com uma rapidez muito grande, fazendo com que as partículas sólidas depositem ao fundo e as partículas líquidas fiquem no meu recipiente normalmente. Então, eu vou utilizar a centrifugação para eu separar alguns sólidos que têm uma dimensão muito pequena e que eu não consigo verificar essa heterogeneidade. Então, quando eu coloco para agitar muito rápido, a parte sólida vai para o fundo, vai sendo retida. Tá? Eu consigo separar facilmente, transferindo depois, posteriormente, a parte que é líquida. Ok, galera?